Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 4 de outubro de 2023. Vamos à nossa prévia, nosso ancoramento que fazemos sempre antes de nossas aulas. E as prévias a que eu me refiro são partes de nossas práticas internas em que fazemos respirações ativas, conduzidas, e antes mesmo desta, uma respiração de esvaziamento mental. O que nós chamamos no budismo de sunyata, com Y, ou shunyata, como é pronunciado por alguns. A sunyata ou shunyata no budismo é um conceito que remonta ao vazio, a ideia de esvaziamento, que é essa busca que nós fazemos, a fazer com que a sua mente se desatrele, se desapegue, se desgarre da exclusividade do plano material, dos pensamentos que envolvem somente coisas vinculadas a dinheiro, família, emprego, casa, contas a pagar, viagens, tudo lhe cabe. Só que somente isso, quando você fica cercado só desse tipo de pensamento, você fica lotado. E também, no próprio budismo, se trabalha a ideia, e aí até mais profunda, do se livrar, do se desatrelar dos dogmas, dos hologramas, das pseudo-verdades, das imposições sociais, das imposições econômicas, das imposições da moda, do status, das redes sociais. Tudo isso é você, abrindo espaço dentro de você para que você coloque para dentro, a partir de cada um desses nossos encontros, estudos, ancoramentos, exercícios e palestras, coisas novas, coisas boas. Lembrando ainda antes da respiração, que nós aqui apenas buscamos trazer a vocês ideias para a sua reflexão. Sementes. Por isso chamamos vocês também de sementes. E o Comando da Luz fez um braço dele próprio com o nome de Comando Sementes. Aqui a nossa proposta é de plantar essas sementes, pinceladas, ideias para reflexão. Não há aqui de nossa parte a menor pretensão de sermos donos da verdade. Por que eu venho insistindo com isso, sobretudo nas últimas aulas, das últimas aulas para cá? Porque cada vez mais nós vamos nos aprofundar na direção de assuntos que, na grande maioria dos seres, incomoda, machuca, porque movimenta lá dentro aquela verdade mais arraigada, aquela verdade que nós tratamos como absoluta, como imutável, como algo que eu não quero mexer jamais. Eu chego, inclusive, a me ofender profundamente, quando eu digo eu, não eu, Clóvis, eu exercito aqui a questão de estar junto com vocês. Eu, humanidade, eu como ser humano, eu chego a me aprofundar nisso e chego a me ofender, porque aquilo mexe com aquela verdade que você tinha como imexível. Essa palavra não existe. É quando você mexe em religião, você mexe nessa ideia de Deus, quando você mexe na ideia do sagrado, e aí você embute novas possibilidades. Quando a gente bagunça a ideia do tempo, como não sendo somente esse tempo cronológico, esse tempo linear que nós temos aqui, e nos aprofundamos muito além do tempo geológico, que também já é enorme, a gente vai além e fala de dimensão e quebra o paradigma do espírito, alma fractal. Tudo isso bagunça e você precisa organizar isso dentro de você.
São ideias para reflexão. Com essas ideias em mente, nós vamos começar a fazer o nosso esvaziamento mental. Percebem quem vem fazendo sempre como você consegue cada vez respirar mais, por mais tempo? Esvazie sua mente. Coloque para dentro esse gás oxigênio e para fora o gás carbônico, abrindo espaço em você, retirando os dogmas, hologramas, ideias arraigadas, afeiçoamentos que nós temos a certos conceitos, a certas coisas nas quais eu não quero mexer. Mexa nelas. Inspire. E junto com esse gás carbônico, junto com esse gás oxigênio, perdão, você vai colocar para dentro agora ideias boas, planos, projetos e essa energia maravilhosa que já emana do seu Gongá, do seu Merkaba, que cerca você. Você vai reter por algum tempo essa energia dentro de você, fazendo a conexão, chama trina pineal, fazendo a ascensão do Kundalini desde o chakra raiz até que ele se abra na energia Taurus. E expire. Colocando para fora, junto com, agora sim, o gás carbônico, tudo que elimina a sua possibilidade de ascensão. Esses que eu vou citar agora não vão mais eliminar, eles não vão mais impedir. São os bloqueios, traumas, fobias, rancores, mágoas, medos. Coisas que fazem você ficar preso na 4D e na ideia da roda de Sansara, de que você veio ao planeta para ficar nesse eterno vai e vem. Elimine junto com o gás carbônico pactos, votos, batismos, miasmas, chips, dispositivos umbralinos, gaiolas, tudo aquilo que faz com que você não consiga ascender. E assim, nos digamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, pedindo que seja trazida aqui as energias de Anhotakten e Nithan El, que do universo Adonesh, da borda do prato avonal, atravessam um portal Avona Shantar e trazem-nos a energia Umara, que em nós ela é densificada na forma morontial. Essa energia também transcende os diversos filhos paradisíacos ligados a esses seres, a esses postos, hierarquias e consciências. E alguns a gente cita aqui sempre, como Mika, Starrer, Emanuelis e Metatron. E esses seres, muito ligados a nós em diversos projetos, não só aqui da Terra, mas em várias paragens, nos possibilitam um contato com a ordem Melquisedeque, Lamnadek, Gordandek e Vorandek, ordem Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Os comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion. Os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Astar Niolin II, Jaguar, Pantera Negra. Os 14 samurais sagrados, toda a família Yacerote, vem a nós e nos possibilitam um contato com as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, Iroko. Tronos de pretos velhos e caboclos já nos abraçam
já nos cercam. Tronos de Exus e Pombagiras, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, fazem a conexão com a nossa tronqueira. E a nossa rede de proteção se abre. Uma cúpula dourada nos protege a todos, todos nós vinculados ao canal, onde estivermos, próximos ou longe, em termos de distâncias físicas, próximos ou longe, em termos de distâncias siderais. Nos ligamos a todos vós. E amparados por Rancor e Rokná, com seus sacerdotes e sacerdotisas de Isis e de Horus. Pedimos inspiração, sobretudo hoje, quando falaremos muito mais das zonas, áreas e períodos da proximidade desses seres do planeta, de quando eles aqui estiveram com esses nomes. Kan Sham Pham, Kan Sham Pham, Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hare Om, Hare Om Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Nossa aula de hoje, número 49, ela nos contempla a chegada de uma anunciada Atlântida, sobre a qual eu venho falando já há algum tempo, que virá, e ela chegou. E assim como outros tópicos, outros temas diversos, essa aqui, então, é uma que, obviamente, não termina aqui, não será tudo trazido agora. Você vai perceber que, inclusive, sobre esses temas, depois que entramos no planeta e que trouxemos Herbórea, trouxemos Lemúria e Mu, e agora estamos em Atlântida, você verá como isso ainda vai voltar. Inclusive, na próxima aula, quando eu falarei dos 7 sábios construtores, ou 7 mestres construtores, há diversas maneiras de falar sobre isso, eu vou voltar um pouquinho para a Herbórea, porque se eu falasse sobre isso na época, não haveria ainda alguns conhecimentos construídos junto com vocês. Fora que é enorme o assunto. Eu também vou dar apenas uma ideia dos 7 sábios construtores, e se eu desse junto com o Herbórea, ficaria uma aula muito longa. A gente evita aulas muito longas para que você possa tentar ir sedimentando esse saber. Aqui hoje já tem muita coisa, como eu já falei para vocês antes, e volto a repetir, adoro esse assunto. Gosto demais da Atlântida. Obviamente, pelos meus contatos com os Atlantes e pelas minhas passagens por lá. E porque é um assunto instigante demais, apesar de ainda ser tratado no planeta como lenda, como mito, como brincadeira. Por outro lado, vários estudiosos e fontes já vêm trazendo cada vez mais e enriquecendo cada vez mais esse tema e tornando-o menos lendário, menos mitológico. Não que eu tenha problema com mitológico, tá? Muito pelo contrário, o que eu mais tenho estudado ultimamente são as mitologias, e as mitologias é que antecedem tudo. As mitologias vieram antes do que hoje a gente chama de ciência, vieram antes do que hoje a gente chama de filosofia, e antes, obviamente, do que hoje nós chamamos de religião. E aí vai uma das minhas observações quanto à religião. As religiões pegaram as mitologias todas, e algumas delas a gente vai citar aqui, já prometi isso para vocês fazer no futuro, estudos de mitologia. As religiões pegaram as mitologias e adaptaram-nas ao bel prazer da hierarquia dominadora, dos dominadores globais. Mas vamos à Atlântida. A Atlântida tem um asterisco ali em cima, eu vou logo para ele lá embaixo. Ó. Olha o asterisco do lado de Atlântida, para não parecer que a Atlântida é algo que foi descoberto agora, há algumas centenas de anos, se fala sobre isso ainda de maneira obscura. Platão já falava de Atlântida há 2.300 anos, falava textualmente.
Platão conversava com Sócrates e com outros seres de altíssimo cabedal sobre a Atlântida. E é óbvio que Platão também não sabia tudo. Ele sabia de um pedaço, de uma parte. E é importante que você já tenha isso em mente. Sobre a Atlântida, são várias possibilidades, são várias versões, e a gente vai tentar apresentar para vocês algumas delas. Atlântida é um conjunto de ilhas pequenas e grandes no Atlântico, por isso o nome, o Oceano Atlântico, escolhido esse conjunto para ser povoado pela terceira geração do projeto adâmico. Lembra que a gente veio vendo isso? A gente viu lá atrás aquela primeira chegada de seres aerbórea, primeiro deuses, depois semideuses, como eram tratados, explicamos em detalhes algumas coisas sobre eles. E na sequência dessas duas gerações, que não contam nesse número aqui de terceira, vieram duas outras gerações já do projeto adâmico. Tá? Então essa aqui é a terceira geração do projeto adâmico. As anteriores a gente apresentou a vocês em Lemúria e Mu. Eram eles os arianos pleiadianos que foram escolhidos para esse projeto. Aqui já se apresenta uma pequena característica diversa. Eles eram desenvolvidos espiritualmente de algum modo, não tão profundamente como os anteriores todos, mas tecnológicos ao extremo. E aí a cor já leva você a perceber que esse extremo acaba sendo exagerado, exacerbado. Eles não possuíam ligação interior com a natureza, sobretudo com a natureza terrestre. Lembra que a gente falou tanto que nas anteriores, nos projetos que vieram antes, a ligação deles com Gaia era muito profunda? Aqui não era tão. E seguiam o credo de castas desde a Grande Guerra de Órion sobre esse assunto. Nós já trabalhamos, já trouxe para vocês, e essa é a primeira das gerações, dos projetos todos que a gente apresenta aqui, que chegou desse modo, muito agarrada a esse credo de castas. Aquela limitação de evolução que foi imposta por Saratã e Arcones, a gente explicou sobre isso, isso se replicou em vários lugares, com aquilo que a gente fala tanto para a gente poder se livrar aqui no planeta, ó, com dogmas arraigados. Então você vê que a Atlântida já trouxe, não a Atlântida, mas essa primeira geração, trouxe problemas embutidos na civilização. As cidades eram espalhadas pelo oceano, com castelos de cristais vistos à distância. Eles eram enormes e belíssimos. A conexão interna deles com o mar os fazia mais confortáveis na água. Então tem essa questão também. Eram muitos deles ligados ao mar, à água, aos rios, às cachoeiras. Então a ligação deles com a água era uma coisa acima da média quando comparada aos anteriores. E eu vou trazer muita imagem hoje, tá, gente? Vou tentar trabalhar com vocês algumas delas. Isso aqui é o que seria uma cidade atlântica. Você vai ver como é que várias imagens delas vão apresentá-las assim de maneira circular. É claro que essa primeira aqui é uma recriação por computador, ela não existe dessa maneira hoje, ela já existiu. Aqui é uma imagem no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, com uma extensão aqui de ponta a ponta de 48 quilômetros, e aqui estaria a cidade Atlântica. E aqui é como deveria ser também uma cidade Atlântica, já melhorzinha de ser visualizada. E como eu já falei, ó, há muitas versões sobre a Atlântida em vários quesitos. Sobre a localização, onde era exatamente, sobre a quantidade de ilhas, algumas fontes apresentam mais, outras menos, e de quando existiu, é outra questão importante que vocês precisam atentar. A questão temporal. Eu vou trabalhar com vocês a ideia temporal, só que, se você buscar fontes, e volto a repetir, aqui não tem verdade da parte de ninguém, tem fontes muito boas sobre a Atlântida, alguns outros apresentam apresentam origens ou alocações temporais distintas das nossas. Vamos à civilização atlântica. Aqui, ó.
Essa é uma cidade Atlântida também projetada. Olha como é que ela era linda também. De novo, a ideia é circular. Ó. E a história Atlante, ela tem 100 mil anos. Ela não foi rapidinha. Não foi um período, não foram alguns poucos anos, algumas dezenas, são 100 mil anos. Como eu disse, há fontes que apresentam mais tempo. Vamos aqui. Centrada em elite que governava com mãos de ferro, até pelas características da civilização que você tem anteriormente, e possuía organização social rígida, apesar da forte carga de DNA delfínico de Sirius A. Então, eles eram assim, eles tinham essa característica, ainda que eles tinham DNA delfínico de Sirius A. Daí também a explicação, o entendimento de por que a ligação deles com o mar, com água. Porque o DNA delfínico dos delfins estava muito forte dentro desses primeiros Atlantes. E o DNA delfínico, se você lembra, como já tratamos, é uma das matrizes geradoras do DNA adâmico. Tá? Então você, no fundo, de alguma forma, também tem essa carga genética. Não eram regredidos, isso é importante ressaltar, porque eu estou só batendo na tecla de que eles não eram tão elevados espiritualmente como os anteriores. Mas não eram regredidos, não eram atrasados, nem mesmo maus. Mas tinham um modo de vida menos sideral e mais material quando comparado a Lemúria, Mu e Herbórea. Há 600 mil anos, eu comecei a trabalhar a minha ideia do meu comando sobre tempo. Há 600 mil anos chegaram à Terra novos seres para o projeto Adâmico. Tá, então, esse aqui já é o segundo momento de Atlântida. Aquele anterior que eu tratei é um pouco antes de 600 mil anos. E aqui, nesse momento, chegam outros grupos. Você vai ver que, ao longo dessas civilizações, ao longo desses projetos, eles não eram únicos de ponta a ponta. Vários outros vinham sendo inseridos, como você agora. A civilização, a era, o momento que você ocupa hoje, é de recepção de vários também. É que algumas fontes só trataram como vindos para cá, o pessoal de Capela, do Cocheiro, outros de Orion, mais de outras áreas de Pleiades, mas tem gente aqui de muito mais área do que você pode imaginar. E esses seres são inseridos junto a seus irmãos em Atlântida, que já estavam aqui. E na colônia de Aldebaran, em Lemúria. E olha que interessante pontuar isso. Olha o asterisco aqui. Ainda existia a Lemúria e ainda existia a Hiperbórea. É muito importante que você tenha isso em mente. Uma não precisou acabar completamente para outra chegar. É como hoje você tem Europa, Ásia, África, Oceania, América, Antártida. E essas outras áreas, não exatamente como são hoje, elas de alguma forma já existiam ou estavam em construção. Existia Atlântida, Lemúria e Mu, além de Hiperbórea. Tá? Quando eu falo Lemúria aqui, eu incluo Mu como sendo colônia de Lemúria. Aos que aqui já estavam, os primeiros Atlantes, lhes custava ainda mais o desapego material. Então, isso vinha piorando. Esse apego material deles, essa não elevação espiritual, muito parecido com como se encontra a humanidade de hoje. Tá? Vamos a muitas imagens agora, tá, gente? Essa aqui é uma cidade Atlante já identificada no deserto do Saara. Observe de novo a conformação circular idêntica às anteriores. E aqui um mapa que eu trouxe só para ilustrar para vocês muito do que a gente vem estudando nas últimas aulas todas. É um mapa do mundo, é um mapa mundi, tá? Com algumas inclusões. E as inclusões de Atlântida é uma versão de localização de Atlântida, é a mais famosa, é a mais utilizada, tá aqui, local do continente de Atlântida. Tá, ela está aqui. E aí, para começar, vamos falar só de Atlântida agora. As setas mostram para vocês, ó, o deslocamento de Atlântida para a América do Norte, para o Brasil
tem base Atlante até hoje no mar, na direção de Natal, para a Europa, para a África, que você pode observar que a África está um pouco diferente aqui, ela era diferente da época. Se você pontuar os detalhes do mapa todo, você vai ver várias diferenças, tá? Mas eu não vou parar para fazer uma avaliação geográfica aqui agora profunda, não. E uma seta importantíssima, que é essa para cá, para Antártida, tá? Eu não botei Antártida ali, mas você já vai entender por quê. São duas possibilidades para você avaliar essas setas. Primeiro, que algumas versões contam que a Atlântida era muito maior do que essa área que eu coloco ali. Ela se espalhava para todas essas setas e ela tinha colônias nessas áreas todas. E segundo, e muito importante, quando você vê lá na frente, quando chegarmos ao final de Atlântida, para esses locais, para essas áreas das setas, também se deu o deslocamento dos Atlantes, para onde eles foram quando o continente sucumbiu. A outra coisa que eu queria falar daqui, ó, que é claro que você sabe que aqui é a Antártida, mas tem algumas fontes que colocam a Antártida como sendo a Atlântida. Tem um outro mapa que eu vou mostrar mais à frente que fala sobre isso, tá? São possibilidades. E é óbvio, acrescentei a Hiperbórea, que é lá em cima, que nós estudamos, a Lemúria e Mu, para você ver no mapa agora todos eles. E elas todas, se eu falar de continentes, seriam eles todos, eles conviveram. Ok? Tá aqui outro que eu queria mostrar para vocês. Ó. Atlântida debaixo da Antártida. Existe esse mapa na internet, existe essa dúvida. E dentro desse mapa a gente pode fazer várias avaliações. Além dessa possibilidade de Atlântida ser na Antártida, tá debaixo do gelo até hoje. Aqui, vamos começar na ordem, tá? 1. Fontes afirmam ser o continente de Atlântida localizada onde é a atual Antártida. Isso é o que mostra o mapa. Há fontes que afirmam haver muitas colônias de Atlântida espalhadas, como eu falei, na América do Norte, na América Central, ou a chamada Mesoamérica, na Europa, na África, até em outras áreas que eu não coloquei as setas ali, mas daria para falar baseado nessas fontes. E outra, que eu não tinha falado até agora, outros identificam a Atlântida como uma cidade. Existe uma versão que fala que ela é na Antártida, mas ela é só uma cidade da Antártida, e outra que fala que ela é lá no Oceano Atlântico, como no mapa anterior, mas é uma ilha só, uma cidade. Eu trago para vocês a ideia, segundo nossas fontes e nossas canalizações, de que ela, a princípio, é ali, no Oceano Atlântico, só que são várias ilhas, maiores e menores. Ok? Isso é Atlântida. Vamos ver a evolução Atlântida. E aqui, de novo, ó, a mesma imagem dela sendo na mesma localização do Oceano Atlântico. Aqui é o templo de Poseidon, ou Poseidon, que era em Atlântida. Está debaixo do mar hoje. E no próximo slide, inclusive, tem uma imagem maior sobre esse templo, tá? Evolução Atlântica. Se multiplicar em número e estacionar em evolução. Por tudo que eu vinha falando antes. Apegados a 4D. Ainda assim, por milhares de anos, a convivência entre Lemúria e Atlântida foi harmônica, foi plena, foi equilibrada. Era, nessa época, enquanto havia harmonia, a famosa idade de ouro do conhecimento e da prosperidade. Lembrando do conhecimento global, do conhecimento terreno e sideral, e da prosperidade não somente atrelada ao dinheiro, mas da prosperidade da família, da prosperidade do amor, da prosperidade cognitiva, da prosperidade em várias áreas. Onde sabedoria, alquimia, ciência e desenvolvimento pessoal conviveram lado a lado. Muitos desses seres ascenderam nessa fase. Você pode ser um desses, que ascendeu nessa fase e retorna agora num projeto específico para o que o planeta precisa de você. Por isso que para você o conhecimento que eu passo aqui não é tão assim impossível.
absurdo, muito difícil. Mas com o tempo, tanto Lemúria quanto Atlântida começaram a tender à densificação. O que vem acontecendo com o nosso planeta, com a nossa civilização hoje. E houve com isso a necessidade de intercâmbios comerciais entre elas. Elas começam a se densificar tanto que elas por si só não se bastam. E elas, além de se relacionarem, elas passam a precisar intercambiar coisas. Começa a trocar. Uma permuta. Por isso que eu já chamo de intercâmbio comercial, tá? Porque as populações, tanto de Lemúria quanto de Atlântida, cresceram demais. Como eu falei ali em cima no número 1, elas se multiplicaram. Tá bom? Aqui o que eu havia adiantado que passaria para vocês, ó, é um mapa, na verdade é uma imagem, né? Do templo de Poseidon, ou Poseidon, aqui no centro, ó, bem na ilha central. E com essa imagem você consegue ver bem como é que era. Ó. Tinha um portão de entrada, uma muralha externa primeira, tem um segundo anel de terra e um terceiro anel de terra. Na verdade é o contrário, você vê de dentro para fora. Tá? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, e o terceiro já é uma muralha. Tá? Você vê que são vários canais aquáticos, tem um porto, tem pontes. Essa é a estrutura da cidade em torno do templo de Poseidon, que todas elas seguiam mais ou menos o mesmo padrão. E as primeiras rusgas, infelizmente, se deram. Com o crescimento tecnológico desgovernado em Atlântida, e aí isso é criticado por Lemúria, enquanto em Lemúria, segundo os atlantes, havia uma grande improdutividade, era muita gente, inclusive a crítica que era feita aqui chega a ser engraçada, porque os lemurianos, como você vai lembrar, eles eram mais ligados a Gaia. Eles eram mais contemplativos. E os atlantes achavam que os lemurianos perdiam muito tempo meditando, respirando. Lembra do que eu falei lá atrás, que eles faziam muitas horas desse tipo de contato? E Atlântida achava que havia ali uma necessidade premente de produção. Produção mesmo, de comida, de insumos, de recursos. E os lemurianos eram acusados de serem mais indolentes, de serem mais... Na verdade, aqui, ninguém tinha razão. Todos tinham características que precisavam ser equilibradas, como hoje. O planeta precisaria de um equilíbrio, que é o que nós estamos buscando via saber. Então, Lemúria é considerada improdutiva pelos atlantes, já era a dualidade gerando a rivalidade. Olha que importante isso. E aqui já era o poder pelo poder arconte. Lembra? Lá atrás que nós vimos isso? Aqui, ó. Já era influência arconte. Aqui uma simbologia da influência sombria. Determinados grupos das faixas hiperbóreas, que eu adiantei para vocês que já ainda existiam, mais ligados à Mãe Terra, Gaia, começaram a entrar em desacordo com as facções mais tecnológicas, tanto de Lemúria quanto de Atlântida. Então, eles começam a entrar em desacordo. E aí, há 500 mil anos, fim da Era de Ouro Atlântica. Em geral, você vai ver Era de Ouro Atlântica, mas a Era de Ouro em todo o planeta. Porque aqui acaba aquele equilíbrio. Iniciava o que Toranque... Lembra do Toranque lá atrás, quando eu falei que ele trouxe os primeiros projetos? E ele propôs aquele plano dos 200 mil anos. Toranque lá atrás já havia temido que era o quê? Ele tinha expressado ao Conselho da Federação que ele imaginava que para frente haveria uma densificação, porque ele já fazia uma visão, já fazia um vislumbre nas linhas temporais futuras e sabia qual seria o próximo grupo. E aqui estavam chegando os Pleiadianos. Ok? Então aqui, ó, Toranque já havia falado sobre isso lá atrás, e aqui com o fim da Era de Ouro, eles voltaram a se perceber que era mesmo chegada a hora de uma densificação ainda maior. Então, essa densificação aqui, ó, desdobramentos sobre ela virão em aulas futuras. É quando, eu já falei para vocês que na próxima aula a gente vai trabalhar os 7
magos mestres, ou os 7 sábios construtores. Na sequência, a gente vai ver esse período, esses desdobramentos. A gente vai falar, inclusive, sobre a rebelião de Lúcifer, que antecede um pouco isso aqui. A gente vai voltar de novo no tempo um pouquinho, para você entender a chegada desses pleiadianos aqui, ó, que são os geradores dessa densificação maior. E aí você vai entender a história de Lúcifer, Satã, Satanás, Beuzebu, Leviatã, e vamos quebrar mais uma vez os paradigmas. Nada disso que eu falei é o diabo, é o demônio. E a gente fecha lindamente com essa imagem da Terra quando ela estiver em 5D, que é um processo pelo qual ela vem passando. Ela está ascendendo, ela está saindo da 4, e você, semente, buscador de outras sementes, que abrace conhecimento, vai entrar nessa próxima etapa, que será uma era do silêncio. E aí você pode pensar assim, nossa, com tanto movimento que tem hoje, com tanto barulho, com tantas possibilidades de agito, como será a era do silêncio? A era do seu silêncio. De você buscar internamente. Por isso se propõe tanto aqui no canal os exercícios, os ancoramentos, o esvaziamento mental, a respiração cada vez mais alongada, alongando o tempo de troca metabólica e energética entre você e suas células, entre você e suas micropartículas atômicas e subatômicas. A era do silêncio. Silencie mais para meditar, para estudar, para ancorar, para se exercitar com Gaia, Kundalini, chamatrina pineal. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare 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 Onkara. Hare 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 Onkara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de cada um de vocês. Exercitem esse silêncio. Exercitem essa possibilidade de esvaziamento mental. Estudem. Não percam mais tempo.